As coisas velhas já se passaram. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Entendendo o significado. Este versículo muitas das vezes tem causado embaraço no entendimento de alguns cristãos. Precisamos entender o significado de as coisas velhas já se passaram e o que Paulo queria revelar-nos ao dizer que todas as coisas já se fizeram novas. Sem a presença de Deus. O homem, ao ser criado por Deus, recebe uma vida espiritual pela qual ele tem a presença de Deus, que é um ser espiritual, mas ao cair, ele perde a condição de se comunicar espiritualmente com Deus e, ao ter sua natureza corrompida, fica sem a presença de Deus. Diz Ellen, a imagem de Deus. Então, de acordo com a Bíblia, o ser humano é a imagem, de Deus, porque ele reflete a perfeição e a beleza divina. Essa perfeição reflete a santidade de Deus. O homem não pode estar na presença de um Deus santo com a sua natureza corrompida, ou seja, sem a sua essência espiritual, deixando de ser imagem. Podemos concluir que, a partir da queda, o ser humano, através do pecado de Adão, deixa de representar a perfeição divina e já não reflete a sombra de Deus. Sem identificação. Ao perder a sua essência espiritual, o homem continua com o espírito, mas sua vida espiritual acabou, isto é, perdeu a sua identificação de ser espiritual, a qual lhe permitia ser orientado por Deus. Lembremos que a Bíblia nos relata que o Senhor visitava Adão todos os dias. Escolhas baseadas nos sentidos. Ao ter sua natureza espiritual perdida, o homem passou a estar desorientado divinamente em suas escolhas. Elas passaram a ser baseadas naquilo que se vê, sente ou ouve. Satanás, então, aproveitou-se da ausência da presença e orientação de Deus para cada vez mais afastar o ser humano de seu Criador. Jesus, o último Adão e Espírito vivificante. O Senhor nunca desistiu de reconciliar a criação com o seu Criador. Jesus, o Verbo encarnado, é enviado como o último Adão e Espírito vivificante para sarar tudo aquilo que as obras de Satanás estavam adoecendo ao homem. É necessário nascer de novo. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo nos oferece de volta a vida dada por Deus quando da criação de Adão e Eva. É justamente isso que ele ensina para Nicodemos ao dizer que era necessário a todo homem nascer de novo. O retorno da vida espiritual. O espírito do homem estava sem vida espiritual e Jesus, em seu sacrifício expiatório, nos traz a oportunidade de recebermos de volta a vida espiritual que havia se perdido. O véu foi rasgado. Existia um véu como barreira, o qual nos impedia de ter a presença de Deus. Jesus, ao dizer está consumado, rasgou o véu de cima a baixo e agora passamos a poder usufruir da presença de Deus através de Cristo. Há autoridade em o nome de Jesus. Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém se apresenta ao Pai sem o intermédio dele. A palavra intermediário reflete a ideia de intercessor, assim como era para ser o papel de Adão. E temos em Cristo a autoridade que Adão perdeu ao cair. Só que agora é no nome de Jesus, pois foi Ele, tão somente Ele, que pagou o preço para nos trazer de volta à presença de Deus. Voltando a refletir a imagem de Deus. Ao recebermos essa vida dada por Deus, passamos a deixar de ser de natureza carnal para voltarmos a ter a nossa essência de natureza espiritual, onde voltamos à condição de imagem, sombra de Deus, refletindo a sua perfeição. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18.
Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Um grande perigo. Quando confessamos Jesus como nosso Senhor e cremos que Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus, somos salvos, e é aqui que muitos incorrem no perigo de achar que, uma vez salvo, salvo para sempre, que não andam segundo a carne. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos informa que já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo, mas esquecem da condicional que vem em seguida, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andando guiados pelo Espírito. Andar segundo a carne é ainda andar baseado no que se vê, sente ou ouve, ou seja, é andar sem orientação de Deus. Quando nos aliançamos com o sangue derramado de Cristo, deixamos de ser inimigos de Deus para nos tornar filhos. Se somos filhos, é porque somos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nova criatura. Então, após essa explanação de que se estamos em Cristo, aliançados com seu sangue e cruz, somos nova criatura e as coisas velhas se passaram. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Andando por fé. Isso é ter de volta a orientação de Deus em nosso espírito, deixando o hábito de caminhar baseado naquilo que vemos, sentimos ou ouvimos, mas agora caminhando por fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos, expressando a santidade e perfeição divina. É deixar de ser carnal ou imagem, sombra de Adão, para retornarmos a andar como imagem, tzelen de Deus, e expressar sua perfeição e santidade. É preciso ter compreensão. Concluímos, então, que precisamos compreender ao que Paulo se referia ao dizer que devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo. Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao 24. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Uma mente renovada. Portanto, precisamos abandonar a nossa velha natureza que fazia com que vivêssemos uma vida de pecado e de escolhas erradas, a qual se apresenta destruída pelos nossos desejos enganosos. É preciso que a nossa mente seja completamente renovada. Natureza de Deus. É necessário que nos vistamos com a nova natureza espiritual, a mesma que foi criada por Deus para Adão antes da queda. Essa natureza é a mesma de Deus e somente assim poderemos ser a sombra do Senhor. Essa natureza irá se mostrar na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada somente a Ele.